urubus devoram carne podre, cheia de bactérias mortais, e saem voando como se nada fosse. Como diabos isso é possível? Você já olhou para o céu e viu aquelas aves negras circulando em espirais perfeitas, como se fossem os guardiões invisíveis da natureza? Estamos falando dos urubus, criaturas que parecem comuns, mas escondem um segredo que desafia tudo o que sabemos sobre sobrevivência. Eles mergulham em carniças infestadas de toxinas, coisas que matariam você, eu ou até um leão em poucas horas, e saem ilesos, prontos para voar novamente. Este é o mistério da imunidade dos urubus, e hoje vamos destrinchar como essas aves transformam o veneno em vitalidade. Mas o que ninguém imagina é que essa habilidade não é só sobre comer podridão. É uma batalha épica dentro do corpo delas, com estratégias que parecem tiradas de um filme de ficção científica. Preparado para descobrir como a natureza criou esses super-heróis improváveis? Vamos mergulhar nesse mundo fétido e fascinante. Para entender os urubus, precisamos voltar milhões de anos. Imagine a Terra primitiva, com savanas e florestas cheias de vida e de morte. Quando um animal morria, sua carcaça virava um problema, um foco de doenças, bactérias e toxinas que podiam contaminar água, solo e outros bichos. Foi aí que os urubus, ou abutres do Novo Mundo, entraram em cena. Diferente das águias, que caçam presas vivas, ou dos lobos que competem por carne fresca, os urubus escolheram um caminho menos glamouroso, mas genial. Se especializaram em comer o que ninguém mais queria: carniça, carne podre, restos que fedem e pulsam com micróbios perigosos. No Brasil, encontramos 5 espécies principais, como o urubu de cabeça preta, com sua pele enrugada e olhos atentos, e o majestoso urubu-rei, com penas brancas e um bico colorido que parece pintado à mão. Essas aves evoluíram para serem os lixeiros da natureza, e esse papel é mais vital do que parece. Em áreas rurais, como no Pantanal ou na Amazônia, urubus limpam carcaças de gado ou animais selvagens, evitando surtos de doenças como o botulismo ou antraz. O estudo na América do Sul mostrou que, sem urubus, o tempo para a decomposição de carcaças triplica, aumentando riscos de epidemias. Eles são, literalmente, heróis ecológicos. Mas aqui vem a pergunta que não sai da cabeça: como eles sobrevivem a isso? Carne podre está cheia de bactérias como Salmonella, Clostridium e E. coli, além de toxinas que podem causar falência de órgãos. O humano que comesse um pedaço de carne em decomposição por 2 dias poderia acabar no hospital, ou pior. Então, como os urubus não só comem isso, mas parecem prosperar? O que os torna tão resistentes? Para responder, precisamos olhar dentro dessas aves. E prepare-se, porque o que acontece no corpo delas é uma aula de sobrevivência que a natureza levou milhões de anos para escrever. Vamos começar pela superfície, porque mesmo antes de engolir a carniça, os urubus já estão protegidos. Você já reparou que a cabeça e o pescoço dos urubus são pelados, sem penas? Isso não é por acaso. Quando eles enfiam a cabeça dentro de uma carcaça, estão entrando em um ambiente úmido, quente e cheio de bactérias. Se tivessem penas, essas áreas virariam um ninho de germes, acumulando sujeira que poderia causar infecções. A pele nua, porém, seca rápido sobre o sol, e a radiação ultravioleta mata os micróbios que tentam se agarrar. É como se a natureza tivesse dado a eles uma armadura autolimpante. E tem mais. Os urubus têm um hábito que pode parecer nojento, mas é brilhante. Eles defecam e urinam nas próprias pernas. Sim, você ouviu direito. Esse comportamento, chamado de uruidrose, não é só falta de higiene. É uma estratégia de defesa. As fezes e a urina dos urubus são extremamente ácidas, funcionando como um desinfetante natural. Quando tocam uma carcaça cheia de patógenos, suas patas ficam cobertas de bactérias. Mas ao lavar as pernas com esses fluidos, eles matam os germes antes que se espalhem.
Estudos mostram que o pH das fezes de urubus pode ser tão baixo quanto 4, forte o suficiente para inibir o crescimento de bactérias como Staphylococcus. Mas para aí, isso é só o começo. Essas defesas externas são impressionantes, mas o que acontece quando a carne podre entra no corpo? É aí que a verdadeira guerra começa. E o próximo capítulo é ainda mais surpreendente. Quando um urubu engole um pedaço de carniça, ele está ingerindo um coquetel de venenos, bactérias, fungos, toxinas liberadas pela decomposição. Qualquer outro animal correria risco de infecção grave, mas o estômago do urubu é uma arma secreta. Ele produz suco gástrico com um pH próximo a 1, tão ácido que é comparável ao ácido de bateria. Para você ter ideia, o estômago humano tem um pH entre 2 e 3, já suficiente para digerir carne fresca. O dos urubus é um ambiente infernal, capaz de dissolver até ossos pequenos. Esse ácido não só quebra a comida, mas atua como um exterminador de patógenos. Bactérias como Salmonella, que causam intoxicação alimentar grave em humanos, são incineradas nesse banho químico. Vírus, fungos e até toxinas botulínicas, algumas das substâncias mais letais da natureza, não resistem. Um experimento científico colocou amostras de carne infectada com Clostridium botulino, a bactéria do botulismo, no estômago de urubus em laboratório. Resultado, as bactérias foram destruídas em minutos. Mas nem tudo é perfeito. Algumas bactérias, as mais resistentes, conseguem passar pelo estômago. E é aqui que entra o próximo nível de defesa, algo que faz os urubus parecerem aliados de um exército invisível. Preparado para o que vem a seguir? Porque esse não é o único truque que a evolução guardou para eles. Se o estômago é a primeira linha de batalha, o intestino do urubu é o quartel-general. Aqui, trilhões de bactérias formam o que chamamos de microbioma, uma comunidade de micro-organismos que vive em simbiose com o urubu. Diferente do nosso intestino, que tem alta diversidade de bactérias, o dos urubus é dominado por poucas espécies super especializadas, como Fusobacteria e Clostridiceae. Essas bactérias não são invasoras, são aliadas. Elas produzem moléculas antimicrobianas que criam zonas de exclusão, os chamados halos de inibição, onde patógenos como o E. coli ou Staphylococcus aureus não conseguem se multiplicar. O sistema imunológico do urubu trabalha em conjunto com esse microbioma. Ele produz anticorpos que neutralizam toxinas remanescentes e reforçam a barreira contra infecções. Um estudo da Universidade de Copenhagen analisou o cocô de urubus e descobriu algo incrível. As bactérias presentes nas fezes deles inibem o crescimento de germes perigosos em até 80% dos casos testados. Isso significa que até os resíduos dos urubus são armas contra doentes, e o que torna isso ainda mais fascinante. Essas bactérias podem ter aplicações humanas. Cientistas estão estudando o microbioma dos urubus para desenvolver novos antibióticos, especialmente contra superbactérias resistentes, como as que causam infecções hospitalares. Pense nisso, uma ave que muitos acham nojenta pode estar escondendo a chave para salvar vidas humanas. Mas como isso se conecta ao papel dos urubus na natureza? Vamos amarrar essas ideias no final. Os urubus não são só aves que comem carne podre. São uma obra-prima da evolução. Da cabeça pelada, que evita infecções, ao ácido estomacal, que destrói bactérias, passando pelo exército de micróbios que protege seus intestinos. Cada detalhe do corpo deles é projetado para transformar veneno em vida. Eles nos mostram que a natureza não desperdiça nada. Até o que parece repulsivo tem um propósito genial. Mais do que isso, os urubus são um lembrete de que os heróis muitas vezes vêm em formas inesperadas, limpando o mundo enquanto voam alto. E quem sabe, talvez o próximo grande avanço médico esteja escondido na biologia dessas aves incríveis.